Levante a cabeça e olhe para o céu. Calma, acredite, tudo o que você perdeu voltará. Você sente o eco de uma porta que se fechou? O frio de um espaço vazio que antes estava cheio de vida, de riso, de sonhos. Mas, e se essa perda não fosse o fim, mas a terra árida onde Deus está prestes a plantar a semente do seu maior milagre? Talvez a sua fé se pareça com isso. Uma chama fraca, golpeada pelos ventos da traição, da escassez, da enfermidade. Só que a fé que Deus honra não é aquela que nunca vacila. É aquela que, mesmo tremendo, decide continuar acreditando na luz em meio à escuridão. Hoje, talvez, você se sinta assim, perdido no silêncio de Deus. Um silêncio que parece abandono, perguntando-se se Ele esqueceu a sua dor. Mas o que você chama de silêncio, Deus chama de preparação. É a pausa sagrada, onde Ele está realinhando o universo para cumprir sua promessa em sua vida. O que eu tenho para te dizer hoje é que o que você perdeu voltará. Esta não é uma palavra de otimismo humano, esta é uma palavra profética, uma declaração de autoridade espiritual. Não estou aqui para te dizer para esquecer a sua dor. Estou aqui para te dizer que a sua dor tem um propósito. Estou aqui para te dizer que o capítulo final da sua história não será a perda. Será a restauração multiplicada. Deus não esqueceu as suas lágrimas. Cada uma delas foi contada e cada uma delas regou a terra para a colheita que está vindo. Se você crê que Deus tem o poder de restaurar o que o inimigo te roubou, se você crê que a sua história não termina assim, declare agora nos comentários com fé: Deus vai me dar tudo o que eu perdi. Escreva isso. Que não seja apenas um comentário, que seja o seu primeiro passo de fé, saindo da caverna do luto e entrando na sala do trono da graça. Cada nome nesses comentários é um altar de oração que estamos levantando juntos. E fique aqui comigo. Em nossa jornada de hoje, vamos desempacotar esta promessa. Não quero que você saia deste vídeo com uma esperança vaga. Quero que você saia com uma certeza ancorada na palavra de Deus. Hoje eu vou te revelar por que Deus às vezes permite a perda que tanto nos machuca. Depois, descobriremos juntos o que Deus está fazendo no silêncio da sua espera, quando parece que nada se move. E finalmente eu vou te revelar como será a restauração que Deus já decretou para você. Uma restauração que não é simbólica, é real, é completa e é multiplicada. E eu te peço, meu irmão e minha irmã, deixe a sua curtida agora neste vídeo. O seu simples clique nos ajuda a continuar e a chegar na vida de mais pessoas. Vamos entender o mapa que Deus traçou desde a sua dor até a sua vitória. Por que Deus permite a perda? A primeira pergunta que atravessa a alma quando o chão desaparece é: por quê? Por que eu, Senhor? Por que agora? Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? É a pergunta de Jó sentado sobre cinzas, a pergunta de Maria e Marta junto ao túmulo de Lázaro. É uma pergunta humana, legítima e dolorosa. E se não entendermos isso, viveremos à espera com amargura em vez de fé. Então, te revelarei algumas verdades sobre por que Deus permite a perda. E a primeira verdade que devemos estabelecer é esta: às vezes, o que você chama de perda, Deus chama de libertação. Existem coisas às quais nos agarramos com todas as nossas forças, que na realidade estão impedindo que as mãos de Deus nos entreguem algo melhor. Nós nos agarramos a um emprego que nos dá segurança, mas que mata o nosso propósito. Nós nos agarramos a um relacionamento que nos dá companhia, mas que esfria o nosso espírito. Nós nos agarramos a planos que parecem perfeitos, mas que estão fora do plano perfeito de Deus. E porque Ele te ama demais, Deus, em sua misericórdia, permite que o bom vá embora, para que Ele possa te entregar o excelente. Doeu, sim. Pareceu injusto, sim. Mas um dia você olhará para trás e dirá:
Obrigado, Senhor, por aquela porta que o Senhor fechou. Obrigado por aquela pessoa que se foi. Obrigado por aquele plano que não deu certo. Era a tua mão me protegendo do que eu não podia ver. A segunda razão pela qual a perda ocorre é porque a fé precisa ser provada. A fé que só funciona em dias de sol não é fé, é preferência. A fé real, aquela que move montanhas, é forjada no vale da sombra, na noite escura da alma. É fácil dizer, Deus é bom, quando a mesa está farta. Mas você pode dizê-lo quando a mesa está vazia. Foi isso que Jó viveu. Ele perdeu tudo em um único dia: filhos, bens, saúde. E em meio à dor mais profunda que um homem pode suportar, veja a declaração que saiu de sua boca. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo esperava que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas a fé de Jó, provada no fogo, saiu pura. A Bíblia nos lembra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sua fé é um presente, mas é um presente que deve ser exercitado. A perda não vem para te destruir. Vem para te mostrar do que você é feito. Vem para que você descubra que a sua fé é mais forte que a sua dor. E isso nos leva a uma verdade espiritual crucial. Existe um ladrão real. Nem toda perda vem da mão soberana de Deus. O inimigo de nossas almas é real. O próprio Jesus disse isso em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo odeia o seu potencial. Ele odeia o seu chamado. Ele odeia a promessa que Deus colocou sobre a sua vida. E a primeira coisa que ele tenta roubar não é o seu dinheiro ou sua saúde. A primeira coisa que ele tenta roubar é a sua esperança. Porque se ele puder roubar a sua esperança, ele pode paralisar a sua fé. Ele te faz acreditar que a perda é permanente. Ele sussurra que Deus te abandonou. Ele te diz para orar, mas no fundo te convence de que não vale a pena. É por isso que devemos estar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos ordena: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje, você coloca o capacete da salvação e declara: minha mente está protegida. Esta perda não define o meu futuro. Finalmente, a razão mais poderosa pela qual a perda ocorre é esta: você não perdeu, você semeou. Você entende isso? O inimigo pensou que estava te roubando, mas Deus estava usando essa situação como uma semeadura. Suas lágrimas não foram desperdiçadas, foram sementes sagradas. O seu tempo de serviço que pareceu em vão, sua honestidade que pareceu não ser recompensada, seu perdão que pareceu fraqueza, tudo isso foi uma semeadura no reino espiritual. E toda semente lançada em boa terra, no tempo de Deus, dará uma colheita. O que você perdeu chorando, você colherá com alegria. A Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O seu eu antigo teve que morrer. O seu sonho antigo teve que ser enterrado, para que o propósito de Deus, muito maior, pudesse nascer. Então, da próxima vez que você se perguntar por quê, mude a pergunta para quê? Para que o Senhor está me preparando? O que o Senhor está forjando em mim? Que glória o Senhor vai tirar desta cinza? Porque nada está perdido para um filho de Deus. Tudo está sendo reposicionado para a glória que há de vir. Tudo bem. Entendemos que a perda tem um propósito, mas agora enfrentamos o corredor mais difícil desta jornada, o tempo de espera, o silêncio. É o tempo entre a promessa e o cumprimento, o tempo entre a oração e a resposta. Este silêncio é onde a maioria das pessoas desiste. É onde a fé se cansa e o coração se esfria.
O que Deus está fazendo quando parece que não está fazendo nada? Eu te garanto que o silêncio de Deus não é ausência, é atividade intensa e sagrada. Então, te revelarei, a partir de agora, o que Deus faz no silêncio da espera do retorno de tudo o que você perdeu. A primeira coisa que Deus faz no silêncio é preparar você. Muitas vezes, não é a promessa que está atrasada. Somos nós que não estamos prontos. Se Deus te desse hoje a bênção que você está pedindo, ela te destruiria. Se Ele te desse essa promoção, você se tornaria arrogante. Se Ele te desse esse relacionamento, você se esqueceria dele. Se Ele te desse essa plataforma, você roubaria a glória dele. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. E no silêncio, Ele está trabalhando profundamente em seu interior. Ele está curando feridas que você nem sabia que tinha. Ele está arrancando raízes de orgulho, de impaciência, de insegurança. Como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O silêncio é a oficina de Deus. Ele está te renovando. Ele está te fazendo mais forte, mais humilde, mais dependente dele. Ele está te preparando para que você possa suportar o peso da glória que está vindo. A segunda coisa que Deus faz é nos ensinar sobre o seu tempo perfeito. Vivemos na tirania do agora. Queremos tudo para já. Mas Deus vive na eternidade. Ele não tem pressa. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos dá esta paz. Deus faz tudo formoso em seu tempo. Observe a palavra. Formoso, não rápido, não fácil, formoso. No tempo dele, a restauração será perfeita. Não faltará nada, não chegará nem um segundo antes, nem um segundo depois. Enquanto você espera, você não está perdendo tempo, você está sendo alinhado com o tempo perfeito de Deus. É nesta espera que aprendemos a soltar a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, é uma âncora para a alma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A ação de graças em meio à espera é a fé declarando: Senhor, embora eu não veja, eu sei que Tu estás trabalhando, e eu te agradeço de antemão. A terceira coisa que Deus faz no silêncio é provar sua fidelidade inabalável. O silêncio testa o que acreditamos sobre Deus. Ele é bom apenas quando responde, ou ele continua sendo bom quando se cala? A Bíblia é clara em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? A promessa não morreu no silêncio. Ela está apenas esperando o tempo perfeito. Talvez você se sinta como o salmista no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Talvez as pessoas que prometeram estar com você te abandonaram. Talvez aqueles em quem você confiava te deram as costas. Mas Deus, no silêncio, está te dizendo: eles podem ir, mas eu permaneço. Minha fidelidade não depende das suas circunstâncias. Ele está te mostrando que Ele é o único fundamento sólido no qual você pode construir sua vida. Ele está te lembrando dos seus planos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você espera não é a perda. O fim que você espera é a restauração. E Deus está trabalhando ativamente para te levar até lá. Finalmente, Deus está usando a sua espera para construir um testemunho. Quero te contar algo. Há um tempo, conheci uma mulher chamada Laura. Laura havia perdido seu negócio, no qual investira 20 anos de sua vida. Foi uma traição de um sócio. Ela perdeu tudo. Durante 2 anos, Laura viveu em um profundo silêncio de Deus.
Cada currículo que ela enviava era rejeitado. Cada porta que ela batia se fechava. Ela me disse: pastor, eu orava e só ouvia o eco das minhas próprias palavras. Mas nesse silêncio, Laura não parou. Embora chorasse, ela começou a servir como voluntária em um sopão comunitário. Começou a orar por outros que estavam sofrendo. Ela parou de orar apenas por sua restauração e começou a orar pela salvação de outros. Um dia, uma pessoa que a viu servindo naquele sopão com tanta dedicação e sem ganhar nada, se aproximou dela. Essa pessoa era a diretora de uma fundação internacional. Hoje, Laura não apenas recuperou um negócio. Deus lhe deu a direção de um projeto que alimenta milhares de famílias. Deus não estava em silêncio. Ele estava observando a fidelidade dela. Ele estava preparando o coração dela. Ele estava construindo um testemunho. O seu silêncio não é o fim, é a ponte, é a preparação para algo que seus olhos ainda não viram. E agora chegamos ao coração da nossa promessa, a parte reveladora. Não apenas porque perdemos, não apenas o que fazer na espera, mas como será a restauração. Porque a restauração de Deus não é um simples conserto, não é colar os pedaços quebrados. A restauração de Deus é uma transformação, é uma multiplicação. Então te revelarei, a partir de agora, como Deus vai restaurar o que você perdeu. E este é o ponto principal da nossa jornada de hoje. A primeira característica da restauração divina é que ela é um ato de justiça. Deus é um Deus justo e Ele não tolera a injustiça contra seus filhos. O inimigo veio e roubou, a vida te tirou, as pessoas te decepcionaram. E Deus viu tudo. A promessa central da restauração está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Ouça esta palavra como se fosse para você hoje. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus não promete apenas devolver o que você perdeu. Ele promete devolver o tempo que você perdeu. Ele vai compensar os anos de dor. Ele vai acelerar o seu processo. O que foi tirado injustamente será restaurado com a justiça divina. Prepare-se, porque a restituição de Deus está a caminho. Não é apenas um símbolo, é uma realidade que você tocará com suas mãos. A segunda característica, e talvez a mais poderosa, é que a restauração de Deus é multiplicada. Deus nunca devolve o mesmo, Ele sempre dá mais. O exemplo máximo disso é Jó. Depois de passar pelo fogo da prova, depois de perder tudo, veja o que diz Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. O dobro. Não foi uma coincidência, é um princípio espiritual. O inimigo te tirou um, mas Deus te dará dois. Por isso, quero que você use esta frase como sua. O profeta Isaías disse no capítulo 61, versículo 7, em lugar da vossa dupla confusão e de vossa vergonha, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Dupla porção. Se o que você perdeu te fez chorar, prepare-se, porque o que Deus vai te dar te fará adorar de joelhos. O diabo cometeu um erro ao te tocar. Ele pensou que te destruía, mas apenas ativou a promessa da dupla honra sobre a sua vida. Deus está escrevendo o seu capítulo 42, o capítulo da restituição. A terceira característica é que a restauração transforma a glória. O que Deus vai te devolver não se parecerá com o que você perdeu. Será melhor. Às vezes oramos para que Deus restaure um odre velho, mas Ele quer nos dar um odre novo. Oramos pelo velho emprego e Ele quer nos dar um novo propósito. Oramos pelo velho relacionamento e Ele quer nos dar uma nova unção. Não limite Deus às suas memórias.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sua restauração será algo que sua mente lógica nem sequer pode conceber. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não vai remendar o seu passado. Ele vai construir um futuro novo do zero. E agora, a chave final, a mais gloriosa de todas. A restauração de Deus é real e completa. Eu preciso que você entenda a profundidade disso. Muitas vezes, nós, em nossa fé, tentamos nos contentar com uma restauração parcial. Dizemos: Senhor, eu perdi tudo aqui na terra, mas eu ganhei o céu. E isso é uma verdade gloriosa. O céu é o nosso maior prêmio. Mas o nosso Deus não é um Deus de escassez. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A restauração dele não é apenas espiritual, ela é integral. Quando eu digo que a restauração é completa, eu estou falando diretamente à sua dor. Eu estou falando sobre aquele emprego que você perdeu, aquele que era o sustento da sua casa e que te foi tirado de forma injusta. Você tem orado por um emprego, mas a restauração de Deus não é te dar as migalhas de volta. A restauração de Deus é te colocar em um lugar de honra, uma posição que fará todos verem que você serve a um Deus grande. Eu estou falando sobre o negócio que faliu, que consumiu suas economias e seus sonhos. Você acha que acabou? Deus não vai apenas te dar um novo negócio. Ele vai te dar uma nova visão, uma nova unção para prosperar, uma sabedoria que fará com que o que faliu pareça pequeno perto do que Ele vai construir através de você. As dívidas que te humilharam serão o testemunho do milagre financeiro que Ele fará. Quando eu digo que a restauração é completa, eu estou falando sobre a sua casa. Talvez você chore em silêncio pelo casamento que se desfez, pela aliança que foi quebrada, pela traição que deixou uma ferida que não fecha. Deus pode restaurar o que foi quebrado, sim, mas Ele também pode fazer algo radicalmente novo, trazendo uma cura tão profunda e um relacionamento tão alinhado com Ele que superará tudo o que você sonhou. Eu estou falando com você que chora pelo filho que se afastou, o filho pródigo que partiu seu coração e tomou um caminho de dor. A restauração de Deus não é apenas trazê-lo de volta para casa. É trazê-lo de volta para os pés do Pai, curado, liberto e transformado em um testemunho do poder de Deus. A harmonia que o inimigo roubou da sua casa será substituída por uma paz que excede todo o entendimento. Eu estou falando sobre a sua saúde, sobre o vigor que a enfermidade ou os anos de batalha tentaram roubar. A restauração de Deus é a força de Neemias, é a renovação da águia. E é sobre a sua alegria, onde você perdeu a vontade de viver, onde a depressão tentou apagar suas cores, Deus está restaurando o óleo de alegria e a sua capacidade de sonhar de novo. Como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso em Cristo que me fortalece, mas esta restauração completa, esta inundação de bênçãos, exige uma ação da sua parte. Você não pode receber a colheita se suas mãos continuam fechadas, agarradas às sementes mortas da perda. Você não pode receber o vinho novo se seu coração continua sendo um odre velho, amargurado, vivendo no passado, remoendo a injustiça. A restauração começa hoje, no seu espírito. Começa com a sua decisão de soltar, de perdoar quem te feriu, não porque eles merecem, mas porque você merece a paz, de confiar em Deus apesar das circunstâncias. A restauração de Deus não é um símbolo, é real, é palpável.
Começa quando você para de olhar para o túmulo vazio da sua perda e começa a buscar o Deus da ressurreição. O seu capítulo 42 está aqui. A dupla honra está decretada. A restituição dos anos está assinada. O que você perdeu, voltará. E voltará multiplicado. Se você acredita nisso como a palavra de Deus mais forte para a sua vida hoje, escreva agora nos comentários: Deus vai me restaurar. Meu irmão e minha irmã, nós caminhamos juntos até aqui. Vimos que a perda pode ser uma libertação, uma prova de fé ou uma semeadura para o futuro. Refletimos sobre o silêncio de Deus, entendendo que não é ausência, mas preparação intensa, onde Ele trabalha em nosso caráter e nos alinha ao seu tempo perfeito. E, finalmente, recebemos a promessa de que a restauração divina não é uma simples reparação, é justiça, é multiplicação, é uma glória nova e é completa. Agora, chegamos ao momento mais sagrado do nosso encontro. O momento em que todo esse conhecimento que recebemos se converte em uma experiência viva e pessoal com o Deus vivo. Talvez, enquanto você ouvia, seu coração acelerou. Talvez as lágrimas brotaram ao lembrar o que você perdeu. Você sente o peso desses anos comidos pelo gafanhoto, a dor da traição, a frustração da espera. Como está a sua vida cristã hoje? Você tem vivido como Jó no capítulo 3, amaldiçoando o dia em que nasceu? Ou você está pronto para avançar para o capítulo 42? Levar uma vida cristã real não é fingir que não dói. É saber a quem levar a sua dor. É entender que a fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de confiar naquele que tem todas as respostas. Se a sua alma anseia por esta restauração, se você está cansado de sobreviver e quer voltar a viver em abundância, eu te convido, com todo o amor e respeito de um irmão, a orar comigo agora. Não repita apenas palavras. Deixe que esta oração seja o grito da sua alma, o decreto da sua fé. Onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, respire fundo. Não como um exercício de relaxamento, mas como um ato de se apresentar conscientemente diante do trono da graça do Pai. Vamos orar juntos? Pai amado, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que era, que é e que há de vir, o Deus que viu a aflição de Jó e o Deus que vê a minha dor hoje, eu me apresento diante de Ti, não com arrogância, mas com um coração que reconhece que sem Ti nada posso fazer. Senhor, Tu conheces a ferida. Tu sabes o nome do que eu perdi. Tu viste a porta que se fechou, a cadeira que ficou vazia, a conta que se esvaziou, o sonho que se quebrou. Eu confesso, Pai, que doeu. Confesso que duvidei. Confesso que minha fé tremeu e que o silêncio às vezes me assustou. Mas hoje eu escolho crer na Tua palavra acima da minha realidade. Tua palavra diz em Joel, capítulo 2, versículo 25, que Tu restituirás os anos que o gafanhoto comeu. Hoje, eu te apresento os meus anos perdidos, os anos de confusão, os anos de dor, os anos de estagnação. E eu te peço, no nome de Jesus, restitui, Senhor. Tua palavra diz em Isaías, capítulo 61, versículo 7, que em lugar da minha dupla confusão, eu terei dupla honra. Pai, eu solto toda a confusão. Eu solto a amargura. Eu solto a falta de perdão contra aqueles que me feriram. Eu solto a queixa contra Ti e eu abro minhas mãos e meu coração para receber a dupla porção da Tua glória, da Tua paz, da Tua provisão. Ativa na minha vida agora o capítulo 42 de Jó. Senhor, onde o ladrão veio para roubar, matar e destruir, que a Tua vida abundante se manifeste, que onde houve cinzas surja beleza, onde houve luto surja óleo de alegria, onde houve espírito angustiado surjam vestes de louvor. Eu declaro que não perdi, eu semeei, minhas lágrimas foram sementes, minha dor foi uma preparação, e eu declaro que o tempo da colheita chegou. Obrigado, Pai, porque eu sei que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
é o que tu já preparaste para mim. Eu recebo a minha restauração, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha dupla honra, no nome poderoso de Jesus, que tem a autoridade para devolver tudo. Amém. Amém, irmãos e irmãs? Se esta oração foi a tradução do clamor da sua alma, se você sentiu a presença real de Deus renovando suas forças, declare isso. Não fique calado. Deixe um amém bem forte nos comentários. Vamos encher este chat de fé e profetizar juntos a nossa vitória. Agora ouça com atenção. A obra já começou. O tempo da restituição chegou. O que você perdeu voltará, e voltará multiplicado. Levante a sua cabeça. Deus está escrevendo o capítulo mais glorioso da sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.